Nós vamos agora abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 9, e vamos ler os versículos 57 até o 62. Lucas 9, de 57 a 62. Assim diz a palavra de Deus. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: "Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for." Mas Jesus lhe respondeu: "As raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça." A outro, Jesus disse: "Siga-me." Mas ele respondeu: "Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai." Mas Jesus insistiu: "Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus." Outro lhe disse: "Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa." Mas Jesus lhe respondeu: "Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus." Até aí, meus queridos irmãos e irmãs, a leitura da palavra de Deus. A propósito, então, da profissão de fé nesta manhã, do querido filho Victor, eu quero aproveitar para trazer essa meditação para todos nós sobre o que significa de fato ser um discípulo de Jesus Cristo. Quando alguém vem à frente, e professa a sua fé, está assim de uma forma pública, assumindo o seu compromisso com Deus. Porém, isso pode ser feito muitas vezes de uma maneira apenas formal, porque tem que ser feito, porque todo mundo já fez, porque chegou a idade, porque está ficando tarde. Então, vamos fazer antes que fique chato, fique feio, algo assim. Muitas vezes as pessoas se decidem a se tornar membros de uma igreja por razões que lhes são peculiares, porque há interesses, há medos, há angústias. São muitas as razões pelas quais, frequentemente, as pessoas se decidem a se tornar seguidores de Cristo. Contudo, nós lemos na palavra de Deus, especialmente nessa passagem, aquilo que não pode acontecer se nós quisermos, de fato, sermos discípulos de Jesus. Notem que 3 pessoas aqui, 3 homens, 3 jovens, provavelmente, ao que tudo indica, solteiros, jovens ainda, portanto, eles, de certo modo, estavam ali quase para entrar, no grupo de Cristo. Mas aparentemente nenhum dos 3 entrou. Fica uma dúvida aqui com relação ao segundo, mas eu vou daqui a pouco esclarecer um pouco mais isso. Em princípio parece que nenhum dos 3 aqui entrou. Os 3 foram rejeitados por Jesus. Isso já pode parecer estranho, para nós, porque muitas vezes nós temos a ideia de que Jesus está sempre, igual lá o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, de braços abertos, esperando todo mundo, quem quiser venha, eu aceito, desde que você venha. Parece muitas vezes, e muitas pregações e tal, transmitem essa ideia de que o Senhor está meio que assim, desesperado para encontrar discípulos, desesperado para encontrar seguidores. Mas não é bem assim, não. Não é assim que nós vemos na Escritura, ao contrário. Nós vemos no próprio ministério de Cristo que ele sempre teve a prerrogativa em escolher os que ele queria. E claro que aí sim não tinha a ver com posição social, aparência, inteligência, beleza, ou o que quer que seja. Motivos dele. O Senhor escolhia os seus por razões próprias dele mesmo. E às vezes também, de uma forma até dura, ele rejeitava. E aqui, então,
ao que tudo indica, né? 3 candidatos a discípulo de Jesus foram rejeitados. Digamos assim, né? Para usar aí a linguagem dos jovens, né? Não passaram no vestibular. Foram reprovados no Enem. O Enem de Cristo. O vestibular de Cristo. Tiraram 0. E por que motivo? Bom, há algo em comum nas expressões, nas falas destes jovens, quando eles se dirigem a Cristo, especialmente nos 2 últimos, que usam uma palavra, uma expressão, que eles não deviam ter usado, na resposta que eles dão a Jesus. Na nossa tradução aqui, usada nesta manhã, né, que é a Nova Almeida Atualizada, que é uma excelente tradução das Escrituras, a palavra não aparece claramente nas 2 vezes. Aparece mais na nossa velha versão, a Revista e Atualizada, que também é uma ótima e excelente tradução. Uma palavra que é repetida. Os 2 últimos repetem esta palavra para Jesus, quando Jesus, né, está ali dizendo, então vamos, venham. E ao repetirem essa palavra, eu diria, eles cometeram um erro fatal. Existem expressões, existem palavras que não podem ser ditas em certas circunstâncias, em certos lugares. Falando já agora na questão aqui de testes e provas, né? Nesse mundo online que nós vivemos, nesse mundo de chat, GPT e tudo mais, né? Frequentemente, uma maneira que os avaliadores têm para ver se aquela prova foi feita ou não, mesmo pela pessoa, ou também para saber se a pessoa entendeu o assunto da prova em questão. Então, os avaliadores colocam certos termos ali que não podem aparecer. Se a pessoa ou a inteligência artificial, porque ela vai usar aquelas expressões, colocar essas expressões, 0. É 0 e pronto. E acontece que, na prova de Cristo, na prova do discipulado de Cristo, há uma palavra que você não pode usar. Porque se você usar, você reprova. 0. Não entra. Que palavra é essa? Então eu disse, é a palavra que os 2 últimos discípulos repetiram. Nas 2 vezes eles disseram assim, mestre, sim, eu quero. Mestre, estou dentro, né? Vou segui-lo, mas... Aí já começou a complicar. Primeiro, tal. Essa construção aqui é o problema, né? Sim, mas primeiro. Eu quero, mas primeiro eu tenho outra coisa mais importante para fazer. Ainda que talvez essa não fosse a intenção dos discípulos, dos candidatos aqui, né? Mas foi o que a sua fala transpareceu para Cristo. Eles tinham algo mais importante para fazer. Eles tinham algo mais urgente para fazer. Eles tinham algo mais necessário para fazer. E aqui está também, queridos irmãos e irmãs, a nossa eterna luta, todos nós. Porque todos nós também sempre temos coisas importantes para fazer. E frequentemente nós as colocamos como mais importantes. E então, o nosso relacionamento com Cristo, a nossa vida de discipulado, passa a não estar mais em primeiro. Passa a estar em segundo, terceiro, talvez, quarto, quinto, sexto. É simples. Uma análise simples que podemos fazer nesse caso é: com o que nós gastamos mais tempo na nossa vida? O que ocupa mais no dia a dia os nossos pensamentos?
O que é que domina mais os nossos pensamentos no dia a dia? O que quer que ocupe? Em primeiro lugar, a nossa mente e o nosso coração, esse é o nosso Deus. Por isso, o nosso Deus pode ser o dinheiro. O nosso Deus pode ser o relacionamento, os vários tipos de relacionamentos, conjugal, filial, amizades. O nosso Deus pode ser o lazer, a diversão, a internet, o Instagram, o Facebook, o TikTok, o WhatsApp. O nosso Deus pode ser o trabalho. Pura e simplesmente o trabalho. O que quer que seja, que ocupe, que venha primeiro, ocupe mais o nosso pensamento, o nosso coração, na nossa vida. Que não seja Jesus Cristo, Senhor, Salvador, Mestre, significa que nós temos outro Deus. E significa que zeramos no vestibular de Cristo. E vamos ter que fazer prova de recuperação. Ainda bem que existe. Existe prova de recuperação também no Enem de Jesus Cristo, né? No vestibular de Cristo. Mas sobre isso eu falarei mais aqui ao final. Notem então, primeiro, aqui nós temos uma situação histórica não muito clara. Lucas diz, estavam indo pelo caminho, e aí alguém apareceu ali e disse, falando com Cristo, ele se oferece, interessante, né? Uma pessoa que não esperou ser convidada. Jesus não disse, fulano de tal, você aí venha fazer parte do meu grupo. Não, ele foi solícito. Ele se ofereceu. Ele estava por demais interessado. Ninguém fala o que ele falou aqui, se não fosse alguém extremamente interessado em fazer. Ele estava decidido em fazer aquilo. Olha que frase. Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Quase parece Ruth e Noemi, né? Onde quer que tu fores, irei. Onde tu repousares, repousarei. Teu Deus será o meu Deus. Ele praticamente repete a expressão belíssima lá do passado. Da sogra e da nora, né? Mas aqui, ele está falando com Cristo, dizendo, onde quer que o Senhor for, eu vou segui-lo. Usou as palavras certas. Eu não vou estar do teu lado, eu vou estar atrás do Senhor, eu vou seguir o Senhor. Um discípulo. E, no entanto, apesar de ter dito as palavras certas, e notem, alguém vem aqui à frente e diz as palavras certas, mas só isso não basta. Apesar de ter dito as palavras certas, o Senhor identificou alguma coisa errada no coração deste candidato a discípulo. Porque a resposta de Cristo denota isso. E claro, é só o Senhor que sabe, conhece os corações. Mateus, o outro evangelista, que também narrou esse fato, ele nos deu alguns dados um pouco mais precisos sobre esse primeiro caso. Primeiro, ele nos disse, inclusive, em que momento isso aconteceu. Jesus estava embarcando num barco, né, para atravessar a margem e ir para o outro lado do mar da Galileia. Isso já nos situa um pouquinho também a questão da urgência, porque há muita urgência aqui na declaração de Cristo. Dá para entender um pouquinho por que Jesus diz, não é agora ou nunca. Porque, mais ou menos, né, imagine você estar ali com alguém que está para pegar um avião. E já está na última chamada. E então, você diz, espera aí que eu preciso ir no banheiro antes. Não, filho. Ou você entra agora nesse avião ou você perde o voo. Não tem o que fazer. É agora ou nunca.
Então, o contexto parece ser esse. Jesus está embarcando, já está dentro do barco, na verdade. E alguém chega ali e diz, eu quero ir junto. Então venha. Mas tem que ser agora. Só que esse aqui, ele diz, eu quero ir junto. E Mateus nos diz que ele era um escriba. Tinha uma profissão nobre, importante daqueles dias. Mas você sabe que, em geral, os escribas, eles eram mestres da lei e trabalhavam como copistas, faziam cópias de documentos, de textos. Aliás, nós somos muito gratos a Deus por ter usado tantos copistas ao longo da história. Senão nós não teríamos a Bíblia preservada, né? Os copistas fizeram um grande trabalho ao longo das gerações, mas nos dias de Cristo, em geral, os escribas estavam do outro lado. Quase sempre você ouve a expressão escribas e fariseus juntos. Fazendo o quê? Atacando Cristo. Contra Cristo. Geralmente, os escribas estão do lado dos fariseus e não estão do lado de Cristo. Então, quando vem esse rapaz, um escriba, dizendo, quero mudar de lado. E eu vou seguir o Senhor onde quer que... Meus irmãos, cá entre nós, né? Nos parece aqui realmente alguém que devia ser abraçado e dito, que bom, venha, entre, suba logo. Sobe logo nesse barquinho. E vamos que vamos. Mas, no entanto, Jesus dá essa resposta. As raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso aqui não era pro forma, essa expressão de Cristo, dizer assim, meu querido, você tem que saber o que você está fazendo. Quer vir comigo? Quer subir nesse barco? Quer atravessar para o outro lado? Você tem que entender uma coisa. Esse não é um caminho de facilidades. Esse não é um caminho de vantagens pessoais. Esse não é um caminho para obter coisas que você espera. Esse é um caminho para abrir mão. Esse é um caminho de perdas. Esse é um caminho de prejuízos. Não é um caminho de lucros. E Jesus não está falando isso retoricamente apenas. Quando ele fala, não tenho casa, não tenho onde dormir, eu estou aqui numa situação inferior às raposas e inferior aos passarinhos, porque eles têm lugar fixo. Quando Jesus nasceu, ele não tinha casa. Ele nasceu dentro de uma estrebaria. Ele veio a esse mundo como o cara homeless, sem lar. Jesus é um morador de rua. Não igual os que nós encontramos por aí, evidentemente. Mas ele diz, eu não tenho. E um pouco antes disso, no próprio texto, ele passou por uma aldeia, dizendo no verso 51 até o verso 52, e ele não conseguiu sequer um pouso na hospedaria. O texto fala isso. Ninguém o recebeu lá. Foi uma noite aqui dormida ao relento mesmo. E aí chega esse homem, esse escriba, e diz, vou seguir o Senhor para onde quer que for. Jesus diz, faça as contas. Está preparado? Você sabe o que implica isso? Ou você está enganado a meu respeito, ou você acha que você vai me seguir, e aí, como diz, né? Seus problemas se acabaram-se. Todos os seus problemas, muitas pregações, muitos cultos hoje em dia, parece que as propagandas do Polishop, né? Você adquirir esse produto aqui, sua vida vai ser só alegria, felicidade, nunca mais vai ter problemas. Pare de sofrer, venha me seguir. Não, o que Jesus diz é, venha sofrer comigo.
Não é pare de sofrer, é venha sofrer. Se nós quiséssemos usar um slogan para ser fiéis ao discipulado, seria venha sofrer. Porque a vida com Cristo é necessariamente uma vida de sofrimento. Significa que desde o momento em que nós nos colocamos atrás de Cristo no caminho, nós temos que saber para onde Ele vai. Aliás, o texto acabou de dizer aqui, um pouco antes, quando disse que ele não encontrou hospedagem na aldeia, o verso 51 diz assim que ele sabia que tinham se completado os dias que seria elevado ao céu, então Jesus manifestou no semblante firme resolução de ir para Jerusalém. O que Jesus ia fazer em Jerusalém? Turismo? Conhecer a cidade? Passear? Não. Ele ia morrer. Ele estava indo para a cruz. Ele estava indo como ovelha para o matadouro, como cordeiro que ele é, sem mácula e sem defeito, rumo ao sacrifício. E por isso Jesus disse: você aí, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Então venha. De modo que ninguém pode seguir a Jesus, de fato, se não entender que, acima de tudo, seguir a Cristo significa dizer um não para si mesmo. E colocar Cristo em primeiro lugar. Não é a casa que está em primeiro lugar. Não são os bens materiais. Não é o emprego, não é o salário. Alguns até acham que esse rapaz aqui, quando ele se ofereceu como escriba para seguir a Cristo, que ele estava pensando num empreguinho, um trabalho. Afinal de contas, todo grande mestre precisava de alguém para registrar os seus feitos, para ser preservado, os seus feitos preservados para a posteridade. Talvez estivesse pensando nos recursos, no salário, no pagamento, no que poderia vir depois disso. Jesus disse: serão noites ao relento, é isso que te espera. Serão noites sem ter onde reclinar a cabeça, é isso o que te espera. De modo que nós temos que ter plena convicção do que significa seguir a Jesus. Mas o segundo caso aqui também, nós percebemos que houve algo que incomodou a Cristo. E esse foi chamado por Jesus. Ele não se ofereceu, foi o próprio Jesus que olhou e disse: você aí, siga-me. Você aí, entre nesse barco e vamos passar para a outra margem. A partir de hoje, você será um dos meus. Mas o texto diz: mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Algo que a gente percebe nos três candidatos aqui a discípulos de Cristo, é que nenhum dos três falou algo muito agressivo, ou grosseiro, ou absolutamente impróprio para Cristo. Nenhum deles. Aparentemente, tudo o que eles falam é muito razoável. Não tem nada fora aqui da razoabilidade. O primeiro só disse: eu vou seguir o Senhor para onde quer que for. Não falou nada ofensivo. E esse segundo aqui, falou alguma coisa muito grave? Ele disse algo mais ou menos assim: mestre, eu vou te seguir, mas primeiro eu quero curtir umas noitadas por aí. Primeiro eu preciso experimentar um pouco a vida, e mais tarde
Mais tarde eu sigo o Senhor. Aliás, eu já vi pessoas falarem isso. Isso eu já ouvi pessoas falarem. Pessoas no processo de evangelização, discipulado, muitos já me disseram isso. Disseram, olha, eu quero isso daí, mas não agora. Mais tarde, quando eu for mais velho, né? Mas agora eu tenho que curtir um pouco a vida, né? Ninguém é de ferro e tal, então eu preciso curtir um pouco a vida. Depois que eu curti bem a vida, mais tarde eu vou lá para a igreja. Eu costumava dizer assim para essas pessoas, o senhor vai no cemitério? O cemitério. O cemitério é um bom lugar para ir de vez em quando. Para quê? Queria que você fosse lá e visse as lápides. Porque é interessante, né? Tem essa coisa assim de ficar olhando nas lápides e calcular quantos anos a pessoa viveu. Não sei se você é maluco assim, mas nasceu em tal, morreu em tal, isso aí viveu 89 anos. Viveu muito, hein? Nasceu em dia tal, morreu em dia tal. Nossa, você só viveu 15 anos. Gente. Tem gente que vive só 15. Tem gente que vive 20. Tem gente que vive 25. Tem gente que vive 5. Tem gente que nasce já morto. Essa história de mais tarde, isso é um risco absurdo, porque ninguém sabe a hora em que a morte vem. Ninguém sabe a hora em que o Senhor nos chamará à sua presença. Mestre, eu vou te seguir. O Senhor me chamou, eu quero. Mas primeiro, eu tenho que sepultar meu pai. E notem, aqui nós não sabemos exatamente o que ele quis dizer com isso, porque duas possibilidades existem. E não tem como dizer essa aqui é a correta ou aquela é a correta. As duas possibilidades existem. Talvez o pai dele estivesse morto mesmo, tivesse morrido tipo ontem. E Jesus está ali falando e ele está esperando o pessoal preparar o corpo. E ele então vai voltar, só que é isso, diz, olha, mestre, eu só preciso voltar lá em casa e cumprir o ritual do sepultamento do meu pai. E em seguida, amanhã, tal, claro que tem um períodozinho de choro e tal, mas amanhã eu vou atrás do Senhor. É uma possibilidade. A outra, eu me inclino mais a essa outra. Diz o seguinte, quando ele fala, primeiro eu preciso sepultar meu pai, quer dizer, primeiro eu preciso cumprir uma obrigação familiar que eu tenho. Uma obrigação familiar. Qual é essa obrigação familiar? Esperar meu pai morrer, realizar todo o processo de herança, sabe como é que é? Existem uns rolos aí. Talvez ele fosse o primogênito, então cabia a ele realmente essa parte. Isso pode levar, ao que tudo indica, então, o pai já devia estar numa idade bem avançada, talvez já com uma doença grave, algo assim, supõe-se. Ele diz, eu vou então cumprir as etapas finais aí, a minha responsabilidade como filho. E depois disso, talvez daqui uma semana, talvez daqui um mês, talvez daqui um ano, eu vou seguir ao Senhor. Primeiro eu preciso fazer isso. Aqui você percebe que usou a palavra, fatal. A palavra fatal. Primeiro, para alguma coisa que não seja Cristo. Qualquer que seja o caso, o problema foi justamente dizer, primeiro eu tenho que fazer isso. Ainda que o que ele tinha que fazer era lícito, justo e até esperado, nesse caso, não cabia. E justamente porque, talvez aí a pressão, o barco está saindo. Eu não vou voltar aqui amanhã. Ou você vem comigo agora, ou não vem. Então deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos.
E você vai e prega o reino de Deus. O que Cristo quer dizer com isso, né? Ele quer dizer, se o seu pai já está morto, já não há mais nada a fazer por ele. Ele já está morto. Outras pessoas que não me conhecem, que não são vivas, portanto, que não têm a vida eterna, podem fazer esse trabalho por você. E o que você tem que fazer é entrar nesse barco agora, porque nós não temos tempo a perder. Ou então, também a metáfora cabe, quando Jesus diz, outros podem cumprir essa tradição familiar aí. Você pode ter um irmão mais novo, você pode ter um parente próximo, certamente alguém vai dar conta da situação, de resolver o imbróglio da morte, do sepultamento, da herança e tudo mais. Alguém pode fazer isso. Porque tradições familiares, ou religiosas, ou sociais, ou econômicas, nunca podem vir primeiro. É interessante porque tudo que nós vimos acontecer aqui, nesses três casos, aparentemente estão relacionados aqui, as três situações, com aquilo que mais ocupa o nosso tempo na vida, que é justamente casa, dinheiro, trabalho, família, obrigações sociais, obrigações culturais. E quase sempre, essas coisas também são as nossas desculpas para não atender às coisas de Deus, para não colocar Deus em primeiro lugar. Coisas lícitas. Como eu disse, nenhum deles falou aqui, antes eu preciso participar de uma noitada. Coisas lícitas. Mas que na ordem dos fatores não podem vir primeiro. Veja a última situação. Senhor, quero segui-lo. Veja que frase linda. Senhor, quero segui-lo. Eu quero. Mas, permita-me primeiro, aparece a expressão grega aqui, protos no grego, né? Permita-me primeiro que eu me despeça das pessoas da minha casa. Aqui, sim, era muito rápido mesmo. Aqui ele não pede um dia, 2, 3, uma semana, um mês, um ano. Aqui ele pede, no máximo, algumas horas. Talvez minutos, aldeia pequena, fácil, uma corridinha ali em casa, só quero dizer tchau. Eu só quero dizer adeus para minha mãe, adeus para o meu pai, para os meus irmãos, para os meus amigos. E volto correndo aqui, né? Mas a questão é que o barco está saindo, meu filho. O avião não vai te esperar. Agora é a hora. A decisão é já. É sem demora. Tudo isso aqui foi escrito justamente, o Senhor deu essa resposta para mostrar a urgência suprema da decisão por Cristo. Nada pode protelar essa decisão. Esse é o significado maior de toda esta passagem. O ensino central, o ensino principal aqui é esse. Nada, nem ninguém pode protelar a decisão de um discípulo de seguir a Jesus. Ele não pode colocar nada antes. Não pode ter sim, mas primeiro. Quando o Senhor chamou outro escriba, que não era ainda escriba na época, ele era só um cobrador de impostos, chamado Mateus, estava sentado lá na coletoria, Jesus disse apenas para ele, Levi, segue-me. E o texto diz, e ele
levantando-se e deixando tudo, o seguiu. Irmãos, o Senhor não espera palavras, Ele espera atos. Mateus não disse palavra nenhuma. Ele não disse, sim, mestre, é um privilégio seguir o Senhor. Sempre que as pessoas usam palavras para expressar o seu desejo de seguir a Cristo, elas estão louvando a si mesmas com essas palavras. Mateus apenas se levantou e seguiu. Não são as palavras que atestam o nosso coração de discípulo, é a nossa atitude. Não adianta dizer, mestre, eu vou seguir o Senhor por onde quer que for. Estou contigo e não abro. Se no momento a pessoa já tem uma ressalva, uma reserva no seu coração, seja ela qual for. Dinheiro, saúde, família, são as 3 coisas que mais importam para nós nessa vida. A ordem aí você coloca como você achar melhor. Em geral, são as 3 coisas que mais nos impedem de ser discípulos de Jesus Cristo. E é claro que, para ser discípulo de Cristo, não significa descartar essas 3 coisas, mas significa colocá-las na devida posição, colocá-las na devida ordem dos fatores. Jesus disse, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça em que posição? Primeiro lugar. E as demais coisas, quais são as demais coisas lá no contexto? Roupa, o que comer, né? Onde morar. As demais coisas, elas vêm depois. Elas vêm no pacote, elas vêm no combo. Vos serão acrescentadas. O que não pode fazer é inverter. É viver a vida toda buscando em primeiro lugar saúde, trabalho ou família. Porque então essas coisas se tornam nossos deuses e nos tornamos idólatras. E consequentemente, não podemos ser de fato discípulos de Cristo. A resposta de Cristo para o último candidato foi: se você põe a mão no arado, você não pode olhar para trás. Vejam que aqui, vocês lembram quando Eliseu e Elias, né, Elias chamou Eliseu para substituí-lo? Eliseu perguntou para Elias, eu posso primeiro ir lá em casa me despedir dos meus pais? O que disse Elias? Pode. Por que Elias autorizou e Jesus não? Porque Jesus disse, aqui está quem é maior que Elias. Aqui está quem é maior que Moisés. Aqui está quem é maior do que todos. E por isso, aqui está o único a quem é digno da palavra primeiro. Primeiro, meus irmãos, é só para Cristo. E se Ele não for o primeiro em nossas vidas, o segundo Ele não será. Não, Ele não será o segundo. Porque para Ele, ou é medalha de ouro, ou prata não serve. Não interessa. Ou Ele é o primeiro, ou não será nada. Ou não terá lugar algum. Porque Ele dirá, fique aí na margem, o barco já foi.
Pergunta, para finalizar. Será que a gente entrou no barco? Mesmo? Ou será que até hoje estamos nos despedindo dos de casa? Ou será que até hoje estamos sepultando os mortos? Ou será que até hoje estamos comprando casas? Como diz a parábola, experimentando juntas de bois, né? E fazendo tantas outras coisas primeiro. Mas eu falei no início que esse vestibular aqui, ele reprova. Mas tem repescagem. Tem recuperação. É só fazer a prova de novo. E graças a Deus, essa prova pode ser feita muitas vezes de novo. Muitas vezes. Talvez exatamente agora, nessa manhã, você esteja se sentindo reprovado. E se está, pode ser bom. Porque quando a gente acha que tirou 10 e depois vê que foi 0, é um desânimo, né? Tem muita gente que se ilude, achando que acertou tudo, até ver a correção. É melhor pensar que foi mal. Você tem uma segunda tentativa. Todos os dias, na verdade. Todos os dias nós temos uma segunda tentativa. Uma segunda chance de dizer: primeiro, só o Senhor. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.